Olá a todos do oitavo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está no nosso livro, As Revoltas do Século XVIII na América Espanhola. Bom, na aula passada estudamos as ideias que contribuíram para a independência da América Espanhola ou América Hispânica. A parte da América que os espanhóis conquistaram, vimos que a elite, os crioulos, encabeçaram, lideraram o movimento de independência. Como eu chamei a atenção também na aula passada, especificamente no Brasil, a independência aconteceu com Pedro I, conjuntamente com a elite brasileira, sendo que no caso da América Espanhola, a independência aconteceu com a elite, ou seja, os crioulos. Por quê? Os crioulos eram descendentes de espanhóis, sendo que eles nasciam na América. Vimos bem isso na aula passada. Então, existia uma estrutura social, uma organização social, de modo que lá em cima estavam os chapetones ou espanhóis, que eram propriamente espanhóis que nasciam na Europa, abaixo crioulos, que eram descendentes desses espanhóis, desses chapetones, mais abaixo os mestiços, depois indígenas e, por fim, escravizados. Então existia uma hierarquia, uma organização social e a pureza de sangue era fundamental dentro desse contexto. Então, a elite era composta pelos crioulos. Lembrando, crioulos eram espanhóis nascidos na América, não aquela forma preconceituosa que alguns chamam os negros. Bom, vimos a contribuição grande das ideias iluministas, justamente para que essa independência acontecesse, e também vimos o papel fundamental das universidades, ou seja, as ideias iluministas eram discutidas nas universidades. Então, os crioulos se apropriaram, pegaram essas ideias e assim colocaram segundo o ponto de vista deles. E assim eles fizeram essa independência. Sendo que a independência também, no caso espanhol, não favoreceu o povo como um todo. Além disso, as ideias também iluministas eram debatidas na maçonaria, uma sociedade secreta onde muitos debates políticos e filosóficos foram feitos, e isso contribuiu sim para a independência da América Espanhola. Bom, no século XVIII, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa tinham acontecido. E as ideias iluministas contribuíram para ambas. As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, liberdade individual, liberdade econômica, enfim, e também os ideais republicanos, já que antes, no governo absolutista real, se tinha concentração de poderes nas mãos dos reis. Então, essas ideias combatiam o poder monárquico ou os poderes dos reis. Então, essas ideias surgiram na Europa e influenciaram o mundo. Todo mundo, em maior ou menor escala, recebeu a influência dessas ideias iluministas. Bom, existiram revoltas no século XVIII que não foram revoltas que buscavam a independência da América Espanhola, mas podemos chamar essas revoltas de ensaios para a independência que aconteceu depois. Então, essas revoltas elas foram bem mais contestatórias, ou seja, os revoltosos contestavam, eles criticavam determinadas coisas ruins na sociedade. Porém, eles queriam que os impostos fossem diminuídos e também os privilégios acabassem. Bom, tem três movimentos, três revoltas que, foram esses ensaios para o que aconteceria depois, ou seja, a independência da América Hispânica ou da América Espanhola. Bom, primeira revolta, o Paraguai. Houve, uma revolta por parte da elite crioula, esses descendentes de espanhóis que eram espanhóis nascidos na América. Então, durante 4 anos, eles se mantiveram independentes em relação ao vice-reino de Lima. Porque, olha só, os espanhóis, quando controlaram a América, eles dividiam as regiões em vice-reinos. O reino seria na própria Espanha, na Europa,
e os vice-reinos na América. Então, o vice-reino ou vice-reinado de Lima correspondia também aí à parte do que é hoje o Paraguai, ou seja, o próprio Paraguai, país. Então, essa elite se revoltou porque os jesuítas, que eram religiosos da Igreja Católica, eles proibiram a escravização dos indígenas. E os indígenas eram utilizados como mão de obra nas plantações. Então, os crioulos se revoltaram contra essa situação e assim fizeram uma junta governamental, ou seja, pegaram essas ideias republicanas, iluministas, de igualdade, liberdade e tal, e assim procuraram se estabelecer. Porém, isso não durou muito tempo, porque em 1735 a Espanha acabou e massacrou com essa revolta. E o controle do vice-reinado de Lima voltou a ser, logicamente, da Espanha. Então, os crioulos se revoltaram, eles não poderiam mais usar a mão de obra indígena como escrava nas plantações, e assim, durante 4 anos, eles fizeram um governo, uma junta governamental com características republicanas, iluministas, porém, ao fim e ao cabo, a Espanha massacrou essa revolta. Essa revolta não foi uma revolta pela independência da América Espanhola, e sim foi uma revolta onde a elite questionou a utilização da mão de obra indígena nas plantações. Aí temos uma imagem aqui abaixo. Baseado nos ideais iluministas de igualdade, fraternidade e liberdade, a junta governamental do Paraguai tentou se libertar do vice-reino de Lima, que tratava os indígenas como semi-escravos. Então, teve todo esse tratamento e assim eles questionaram esse posicionamento. Bom, outra revolta também, que foi importante como ensaio para a independência depois dessa América Espanhola, foi a revolta do Peru. Lá, essa revolta ela foi comandada assim por Tupac Amaru II. Bom, essa revolta teve como objetivo principal o questionamento também do vice-reinado de Lima. Então, não era uma revolta a favor da independência da América Espanhola, e sim era contra o vice-reinado de Lima e por algumas questões. Quais questões? Bom, o líder criticava as péssimas condições de trabalho, com jornadas de trabalho de 16 horas, as crianças trabalhavam, o péssimo tratamento dado aos indígenas, porque os indígenas eram usados como mão de obra compulsória, obrigatória, nessa semi-escravidão. Então, eles se revoltaram e, com isso, eles foram massacrados pelas tropas espanholas. Temos até aqui uma imagem. O nome dele real é José Gabriel Condorcanqui Nogueira, mais conhecido como Tupac Amaru II, que viveu de 1742 a 1781. Indígena, foi responsável pela maior rebelião anticolonial da América no século XVIII. Então, ele mesmo foi um indígena e fez essa rebelião anticolonial, ou seja, uma rebelião anti alguns aspectos que centralizavam todas as questões da colônia. Então, ele foi importantíssimo nessa revolta anticolonial, onde se questionava muitas questões contra os espanhóis. Porém, essa revolta não buscava, mais uma vez, a independência da América Espanhola, e sim as questões que eu falei, o tratamento para com os indígenas, as péssimas condições de trabalho, enfim, porque também os indígenas eles trabalhavam de uma forma obrigatória e recebiam apenas para a sua sobrevivência, alimentação para a sua sobrevivência. Então, todas essas questões foram levantadas, eles lutaram, porém foram massacrados. Outra revolta também, que foi um ensaio, a revolta da Nova Granada, em 1780. Assim como a do Peru aconteceu em 1780, a de Nova Granada também. No caso aqui específico foi da elite, mais uma vez os crioulos aí dentro desse contexto. Por quê? A coroa espanhola, os espanhóis, decidiram assim criar mais 2 impostos. E a elite não gostou nada disso, porque existia um imposto criado que era chamado de alcabala. Esse imposto ele era sobre as vendas dos produtos dos crioulos, ou seja, a elite deveria
pagar esse imposto específico para todos os produtos assim feitos, logicamente, na América. Além disso, foi criado mais um imposto que era cobrado uma vez ao ano de 10% da produção anual dos crioulos. 10% da produção anual dos crioulos eram destinadas assim para os espanhóis. Então, os crioulos, essa elite da América, logicamente se revoltaram, lembrando, os crioulos faziam parte dessa elite, e assim eles derrotaram o vice-rei de Nova Granada e fizeram também uma junta governativa. Isto é, eles pegaram algumas características republicanas, as ideias iluministas, e fizeram assim o governo. Tanto é que eles receberam o apoio até da Inglaterra, que queria uma livre negociação com eles, porque a Inglaterra estava na Revolução Industrial, então livre comércio, tinha essa questão da liberdade. Então eles tiveram esse apoio, mas depois de algum tempo, o movimento foi derrotado e os espanhóis recuperaram o controle dessa região da Nova Granada e massacraram assim, logicamente, os rebeldes. Bom, todas essas revoltas não foram revoltas que buscavam a independência, como eu chamei a atenção. Porém, foram revoltas que tinham como objetivo a liberdade econômica, a liberdade política, enfim, eram questões sociais que estavam em jogo. Essas revoltas tinham o objetivo de fazer com que o interesse dos colonos fosse assim respeitado, ou os interesses dos colonos fossem respeitados, coisa que não acontecia. Porém, não tinha ainda a ideia de separação da coroa espanhola. Não se tinha ainda a ideia de os colonos se separarem assim da coroa espanhola. Isso passou a acontecer no século XIX. A independência. Aí sim, bom, a questão da independência começou a ser levantada. E, diretamente, a elite crioula que buscava assim a separação política, econômica, social da América Espanhola. Lembrando, as ideias da Revolução Francesa de liberdade, igualdade, fraternidade estavam ali presentes e eles queriam também essa divisão de poderes que vieram com as ideias iluministas do poder executivo, legislativo, judiciário, essa divisão onde cada grupo social teria uma função específica e governaria de uma forma mais livre, as pessoas seriam livres, sendo que houve essa alteração de poder que eu chamei a atenção. O poder saiu das mãos da coroa espanhola e foi para as mãos da elite crioula. Dentro desse contexto do século XIX, as ideias absolutistas estavam fracas. As ideias que mostravam assim a concentração de poderes nas mãos dos reis, como também as ideias do despotismo esclarecido. Os reis pegaram algumas ideias iluministas para amenizar assim e fizeram algumas reformas nos seus reinos. Porém, essas ideias estavam bem fracas, sendo que dois acontecimentos principais fizeram com que a independência acontecesse. Bom, no período napoleônico, em 1808, Napoleão ele chegou assim na Espanha e tirou a família Bourbon do trono espanhol. Lembrando que ele fazia isso e colocava pessoas ligadas a ele em cada trono do respectivo monarca. Então ele fez isso com a família Bourbon e colocou seu irmão José Bonaparte. Bom, isso desagradou a elite crioula que queria mais liberdade econômica. Então, tirando um rei, que era o rei espanhol, e colocando o imperador, a liberdade econômica não aconteceria. Então, os crioulos queriam, assim, essa liberdade política e econômica. Então, eles foram para a briga. Então, isso fez com que acontecesse, assim, uma instabilidade e o caminho para a independência fosse, assim, marcado. Então, esse aspecto aí foi muito importante dentro desse contexto. Bom, temos uma imagem aqui, ó. Cabildos, locais de reuniões dos crioulos, foram importantes para debates sobre a independência
como no caso da Argentina, em maio de 1810. Esses cabildos eram câmaras municipais hoje em dia. Então, os crioulos, eles debatiam lá as questões de cada região, os problemas que eles estavam vivenciando. Então, esses cabildos também foram usados assim e eles debatiam essa questão da independência. Então, esses aspectos foram importantes e assim os crioulos se revoltaram. Quais aspectos? Eles queriam a liberdade econômica, política, como também em 1808, quando Napoleão chegou à Espanha, tirou a família Bourbon do poder e colocou assim seu irmão. Então a elite crioula se revoltou por causa dessas questões. Bom, então dentro dessa elite crioula surgiram assim militares, pessoas que foram de fato assim as libertadoras dessa América Latina. Então temos Simão Bolívar, José de San Martín e Antônio José de Sucre. Todos militares, temos aí uma grande participação de todos eles nessas independências da América Latina. E aqui temos um resumo dessas independências. Venezuela conquistou sua independência em 19 de abril de 1810, mas só seria confirmada em 24 de junho de 1821, na Batalha de Carabobo, sob liderança de Simão Bolívar, que teve essa grande atuação na América como libertador também. Nova Granada, em 20 de junho de 1810, na revolta de Santa Fé de Bogotá, Simão Bolívar libertou Nova Granada e fundou o estado da Gran Colômbia, que mais tarde virou a Colômbia. Então, mais uma vez, a participação do militar Simão Bolívar. Lembrando, ele era crioulo espanhol, nascido na América, México. A emancipação mexicana teve seu primeiro movimento com a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Continuando, logo derrotados pela coroa espanhola. Bom, então, esses movimentos dos padres eram movimentos mais do pessoal mais pobre, movimento mais indígena, mestiço. Eles queriam acabar com a escravização dos indígenas, eles queriam acabar com essa diferença social que eles tinham, da questão da pureza de sangue. Eles conseguiram se apropriar de algumas terras, porém, os crioulos, espanhóis nascidos na América, e os chapetones, espanhóis nascidos na Europa, se uniram e combateram, massacraram essas revoltas. Tanto é que ambos morreram. Porém, depois, os crioulos assumiram assim a liderança dessa revolta. Aí se transformou, de fato, numa luta pela independência espanhola. Bom, os padres foram massacrados, foram executados pela coroa espanhola. Eles tiveram inicialmente até algumas conquistas, conquistaram algumas terras e também fizeram lá um projeto constitucional com ideias de mais liberdade, sendo que os crioulos se uniram aos chapetones e massacraram os padres. Então, inicialmente, esse movimento foi um movimento indigenista do povo, dos mestiços e tal, e anti-espanhol, não era um movimento de independência. Depois, os crioulos assim assumiram essa bandeira, assumiram a liderança e eles fizeram com que o México se tornasse livre. Tanto é que teve a proclamação ou a autoproclamação de um imperador no México, chamado assim Agustín de Iturbide. Equador tornou-se independente em 1810, também sob a liderança de Bolívar, ou seja, de Simão Bolívar, esse militar. A Argentina conquistou sua liberdade através da Liga Federal ou Liga dos Povos Livres, aliança com o Uruguai para evitar ataques de outros povos, como o Brasil, por exemplo. Então, essa independência aconteceu em 1816 e teve, assim, a aliança, o apoio do Uruguai. Bom, dentro desse contexto, essas lutas pela independência fizeram com que as monarquias absolutas e o sistema colonial fossem totalmente arrebentados, de modo que a América agora estava com essa questão
da República, das ideias republicanas, como também do liberalismo econômico, já que os reis não passariam assim a ter o controle sobre tudo e todos. Aqui embaixo tem um mapa. Lutas começaram há 200 anos, ou seja, bicentenário de algumas lutas pela independência. Crise na Espanha, decorrente da invasão napoleônica em 1808, está entre os motivos das lutas pela emancipação política da América Hispânica, como eu chamei a atenção para vocês. Aí temos aqui ao lado o mapa político que demonstra as regiões que lutaram por sua independência. Aí temos, na verdade, a primeira colônia que se tornou independente foi o Haiti, porém veremos em uma aula específica sobre o Haiti. Aqui está 1809 como Equador e Bolívia. Em 1810 temos aqui Colômbia, Venezuela, México, El Salvador, Argentina, Chile. Em 1811 nós temos o Paraguai. Em 1820 temos aqui o Peru. Então, muitas já fizeram 200 anos, outras ainda o farão. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.